pessoas! Estamos começando mais um episódio de Não Pira Podcast. E hoje eu trouxe um assunto que faz muita parte da minha vida, que eu amo e que eu quero divulgar mais e mais, e que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, assim como me ajudou também a não pirar nesta vida louca, né? Vamos falar de yoga, mas vamos falar de um aspecto da yoga que é além do que a gente conhece ali em cima do tapetinho. E para conversar comigo, eu trouxe uma especialista querida, maravilhosa, que é a Carol Rojo. Carol, obrigada por ter vindo, viu? Obrigada a você, Letícia. É um prazer. Um prazer poder falar sobre esse assunto também. Eu vejo que você já fala bastante sobre isso, né? Sobre esses outros aspectos da yoga na sua rede social. Inclusive, vocês podem seguir a Carol, vai estar aqui, viu? A rede social dela. E tem bastante conteúdo legal lá no seu Instagram também. Que então, bom. Eu falei, poxa, vou chamar a Carol para falar disso, né? Eu adorei porque eu tô montando um curso sobre o tema. Sim. E aí eu tava falando assim, quando a gente monta o curso, parece que começa a conspirar, né? E as pessoas começam a perguntar mais sobre isso. Então foi ótimo pra mim, assim, poder estar aqui e falar sobre isso que eu gosto. Legal. E depois fala do curso, já tem data? Como é que... Já tem data. Então já fala pra gente. Tá bom. Vai que eu esqueço. Primeiro final de semana de junho. Vai ser logo agora, não esse final de semana, o próximo. Dia 2 e 3... Dia 5 e 6, você sabe que eu não sei? Sabe que eu não sei também, mas vocês dão uma olhada aí no primeiro fim de semana de junho, que inclusive eu acho que vai ser da semana que a gente vai passar. Então. Quem se interessar pode fazer um intensivão, um sábado, né, e o meio domingo, pra gente treinar um pouco, né, sobre os yamas e niyamas. Isso mesmo, vamos falar de yamas e niyamas. As pessoas estão perguntando o que é isso, né? Calma, que daqui a pouco a gente fala. Já chegamos lá. Carol, queria que você contasse um pouco da sua história com a yoga. Eu já sei, assim, que você nasceu na yoga, mas talvez muita gente não saiba, né? Então conta um pouquinho pra gente. É um pouco atípico, né? Porque eu sempre escutei, era comum escutar as pessoas falando assim, nossa, minha vida mudou com o yoga. Minha vida mudou, né? Antes e depois do yoga e tudo mais. E, né, quem se entrega mesmo para a prática. E eu ficava assim, o que será que é isso? Não é uma experiência que eu tenho, porque desde criança, né, meus pais como professores de yoga, eu sou filha do Marcos Rojo e da Deise Rodrigues, né, ambos professores desde que eu nasci. E então, a gente tinha essa mistura em casa. Tinha uma época que a gente morou na escola de yoga, né? Eu tenho mais 3 irmãos e... Um deles também dá aula, né? O Marquinhos, meu irmão mais velho, também dá aula de yoga, então é uma grande família, assim, trabalhando na mesma empresa, né? E eu achava a nossa família era bem normal, né? Um pai, mãe, uma família tradicional, assim. Né? Eu recebia bronca, e tinha que tirar nota. Brigava com os irmãos? Brigava com os irmãos. Aí sua mãe vinha te falar sobre os yamas e niyamas. Eu queria usar a roupa dela, ela não queria deixar, e ao contrário também acontecia, e sim, vai. Mas tinha umas regras assim, mas precisa se alterar assim, né? Tinha umas falas assim, mas isso não é bom para sua saúde. Tem umas coisas que são colocadas desde pequena, né? Ou mesmo eu via uma alteração dos meus pais, né? Eles ficavam bravos, e aí eles falam assim, agora eu preciso de um tempo. Agora eu preciso praticar, né? Ai, que legal. Então tinha assim, tanto que teve só há uns anos atrás que eu perguntei, pai, o que você ia fazer quando você falava agora eu preciso desse tempo, assim, né? O que você fazia lá no seu quarto? O que era esse momento? Ou mesmo as limpezas que o yoga tem, então limpa nariz, limpa a boca, limpa, sei lá, né? A gente tem as limpezas corporais. Você fazia isso desde criança? Eu via meu pai fazendo desde criança. E de criança, eu não lembro quando eu aprendi a lavar o nariz. Né? Tem aquele, a gente chama a técnica do jalanete, né? Isso. Hoje a Lota, ela tá aí disponível. Essa eu aprendi lá no curso da IEP, né? Que eles dão um curso de formação para instrutores, e eu fiz lá na escola da família Rojo. Eu adoro lavar o nariz das eu pessoas. Eu amo. E eu falo para todo mundo, assim, eu falei para vários amigos, gente, isso mudou minha vida. E de fato, Carol, eu não sou de ficar doente, porque eu já tento ter um certo cuidado, apesar de ter uma questão com o doce. No resto, eu tenho um certo cuidado com a alimentação, então eu não fico doente. Sim. Mas uma coisa que me pegava era a sinusite. Quando eu comecei a lavar o nariz com a Lota, né?
enfim, fazer o Jalanete, eu nunca mais tive sinusite. Então, comecei a falar para todo mundo. E vários amigos fizeram e amaram também. Eu também super indico. A gente produzia, né? Então, eu tinha Sim. em casa. Então, chegava um amigo, a gente falava, faz isso. É uma distribuição, assim. Eu cheguei a comprar alguns lá, porque eu comprei de vocês também. E dar para alguns amigos. Porque falava, mas eu vou trazer para você, eu vou trazer. Então, eu comecei a perceber que tinha umas coisas que eram estranhas para outras pessoas que, para mim, eu não sabia que era estranho. Então, para mim, lavar o nariz era meio normal. Sei lá, tinha uns temperos que eu achava super normal, né? E a cultura indiana, ela fazia parte do nosso aprendizado também, pela convivência com os indianos que ficavam em casa quando a gente era criança, para os cursos, né? Eles já davam curso de formação. Então, tinha essa proximidade com a cultura que eu olhava e falava assim, mas eu estranhava as pessoas não saberem, assim. Não conhecerem certas coisas. Não conhecerem certas coisas. Ou eu também estranhava quando a pessoa falava, nossa, a casa da Carol é estranha, né? Juro, os amigos achavam sua casa estranha. Tem uma comida meio estranha. Aí eu falava, por quê, gente? Arroz, lentilha, sei lá, repolho. Só que o temperinho que ia, né? Não era um arroz, feijão, bife que nem um padrão, assim. Então eu fui descobrindo as diferenças depois, mas para mim era tudo muito normal. Legal. Mas teve essa diferença, assim, eu ainda não vivi, não vou poder falar muito assim, vida antes do yoga, depois do yoga. Né? Eu mas praticava, que bom, que privilégio, né? Assim, eu acho um privilégio. É. Eu que tenho essa vida antes e depois da yoga, sei como me ajudou, de fato, em várias questões. E através da yoga é que eu fui buscar várias outras coisas também, né? Sim. E que bom que você já nasceu ali. E, assim, pelo que você fala, eu até percebo uma certa diferença, talvez eu possa dizer, de abordagem até na hora de trazer algum ensinamento ali, que nem para você, para o seu irmão, fazendo alguma coisa, né? De repente, uma maneira diferente de olhar certas coisas. Assim, eu digo isso porque com esses outros ensinamentos da yoga, eu reparo que, poxa, é um jeito de olhar certas coisas da vida que muitas vezes a gente não tem, ou, enfim, na nossa vida ocidental, né? Pode ser. Não sei. Pode ser, vou descobrindo, conversando. Exato. Mais descobertas. Pra você foi normal. Mas que legal. E você foi pra Índia desde pequena? Meu pai levava grupos, né? Então, ele já levou, sei lá, mais de 20 grupos para a Índia. E depois de um tempo, ele falou assim, agora eu vou levar sempre um filho. Nós somos em 4, então a gente ficava se revezando. E é um de cada vez. Aí ele levou os filhos e falou, agora eu vou levar os primos. Então, meus primos também foram, né? Que legal. E eu fui 2 vezes ou 3 com um grupo já. Levando grupos também. Primeiro eu fui conhecendo, eu estava saindo, acho que eu estava entrando no primeiro colegial. E a primeira vez que eu fui, porque eu tinha proximidade com a cultura, só que quando eu cheguei lá e eu vi outro jeito de pensar, mudou a minha mente de um tamanho que eu não me encaixava de novo quando eu voltei. Olha. Aí eu não conseguia, sabe, eu falava, mas como é que eu vou viver assim de novo, né? Aqui. Porque era muito diferente. Realmente, não sei, é tudo diferente. Parece que a cor da Índia é diferente da cor do Brasil, né? Eu não sei. Tem algum exemplo, assim, de alguma coisa que você viu, que aconteceu, ou que você sentiu, pra gente entender esse impacto aí que você teve? Eu tinha várias cenas, assim, eu acho que tem um senso de liberdade e a forma como eles olham pra gente é diferente. Então, as pessoas já te olham diferente, tem uma curiosidade, eles fazem... Tinha uma rotina diferente, né? Então, sentar no chão, a relação com a sujeira era muito diferente, porque era muito mais sujo. Ainda é mais sujo, mas, sei lá, quando eu tinha, né, sei lá, meus 16 anos, era mais sujo ainda, assim. E eu lembro... É uma coisa que todo mundo fala da Índia, né? Tem essa sujeira, é um pó, né? Mas foi encantador. E quando eu fiz uma amiga lá, que ela não falava muito bem inglês, eu também não, e de alguma forma a gente ficou um pouco amigas, quando eu estava em Rishikesh, e ela deu uma bala, assim, quer uma bala? Eu falei, quero. Aí ela abriu a bala e jogou no Ganges o papel. Eu fiz, não! Sabe? Imediatamente, não! Tipo, até porque é um rio sagrado, eu não consegui entender isso. E ela fez assim... que foi? Ela estranhou muito meu susto. Ela fez, o que aconteceu? Eu falei, você jogou papel no rio? Ela, Aí eu fiz, bom,
eu não vou conseguir ter esse diálogo aqui com ela. E eu tô no país dela, né? Não vou eu educar ela no país dela. Isso fez um movimento com a minha cabeça que eu fiz... Tá, então até isso aqui é diferente, sabe? Até isso aqui eu não conseguia colocar as regras. Eu percebi que as regras que eu tinha, elas eram regionais. Não valiam. Não valia, ali, não era universal. Lógico que agora a gente entende, né, o significado do papel e tudo mais, mas foi quebrando muitos padrões que eu tinha na cabeça, até de muito certo, muito errado. Era outro esquema. E até de respeitar também o outro e o tempo de cada um, né? Enfim, a cultura de cada um. Que legal. Ela olhou e se assustou, assim. Eu falei, calma. Não, e aqui não é assim? Como que é? Né? Você chocada com ela chocada com você, né? E aí passa, a gente segue o dia e várias outras coisas acontecem. Assim foi, né, a primeira viagem. Que a última que eu fiz foi agora, esse ano. Aí sim, essa foi a primeira vez que eu levei um grupo. Ai, que legal. E foi muito legal poder mostrar a Índia, né, assim, como eu gosto de mostrar, como eu curto a Índia, assim. Então agora a gente está levando grupos, eu mais participante. Ai, que viagem. legal. Quem sabe? Gente, não vou ir a algum grupo legal. desse, porque com certeza tá na minha lista a Índia um dia. Vou para a Índia. Eu acho que todo mundo que gosta de yoga e várias outras coisas que vêm de lá, né? Querem conhecer um dia, né? Um amigo, um colega, um conhecido meu tá lá agora e eu fico olhando no Instagram, né? Tudo que ele posta, eu fico, nossa, posta mais. Adoro acompanhar viagens. E ele tá postando assim, coisas bem aleatórias, não como blogueiro, né? Sim. Mas é muito legal de ver. Tudo. Eu fiz essas viagens com o grupo e eu fiz umas viagens sem o grupo para lá também. Eu recomendo que quem vai a primeira vez tem um esquema bem estruturado, assim, né? Ou faz metade com o grupo, mesmo que seja aventureiro, ou faz um esquema com... Porque é muito diferente. A gente vai ser surpreendido e que seja positivamente. Sim. Ouvi dizer isso, que por ter tanta diferença, às vezes a pessoa pode ficar meio... em choque, não sei lidar com essa cultura assim, né? Que leva desse jeito. E aí, com o grupo, outro. você tem alguns confortos que, se você for só ali na aventura, né, de sopetão, você não vai conseguir, né? Passa perrengue. Vai passar um perrengue, exato. Então, de repente, a primeira vez... Foi esse conselho que eu já tive também. Vá com o grupo e depois... Aí você vai aproveitando. Mas eu acho que eu não me aventuraria também, não. Enfim, Carol, Vamos a yoga, então. Gostei muito de saber um pouquinho mais aí da sua experiência desde que nasceu, né? Na verdade, assim, dava para fazer um podcast só disso, né, Carol? Várias histórias. Falando da vida de alguém que nasceu já imersa, né? Nessa filosofia. É para tirar também umas ideias, né? Parece que a gente também nasce levitando. Né? Exato. Nossa, não, eles nunca brigam, sei lá, as crianças são... Não tem raiva. Exato. Nunca brigaram, né, vocês e seus irmãos. Imagina, somos todos da yoga, então, e entra para um arquétipo, né? Que Exato. A gente quer desconstruir. Mas tinha voltei agora para a família, tinha uma coisa assim, do tipo... Estão brigando muito, vai sentar ali meditar, sabe? Não exatamente meditar como... É que tem uma coisa, às vezes, de criança, né? Vai ali pro cantinho pensar. No caso de vocês, era vai meditar. E você sabe que eu não tô lembrando o que recomendação eles passavam? Eu acho que a gente ia ter que conviver. Tipo, a gente brigava e tinha que conviver porque nós somos se 4. Acertem. E chegou uma idade que é assim, a gente tá brigando, eu e minha irmã, né? Eu e meu irmão, a gente se briga aqui. E aí a gente depois convive junto, tá na mesma casa. Exato. Eu não lembro muito dos meus pais direcionando, né? Mas eles tinham sempre essa ideia, tem que fazer igual, né? Para um, para outro, porque eram 4, né? Tem que tentar fazer, né, algo parecido para ambos, para todos. Quando você de fato começou a praticar yoga? Então, essa é uma pergunta que eu não tenho. Eu não tenho essa resposta, porque a gente morava na yoga. Então, de alguma maneira vocês sempre praticaram, né? Não exatamente a yoga do tapetinho, né? Que é a conhecida. Também. Mas também você já fazia aquela coisa... meu pai dava aula no CPUSP. Então, eu queria fazer, sei lá, tênis no CPUSP. A gente tinha direito a, né, alguns acessos por causa disso. Então, tá bom, filha, vamos comigo. Eu dou uma aula de yoga e depois a gente vai pro tênis. Aí eu, de criança... Fazia aula de yoga, era muito normal. Entendi. Aí, lógico que tem momentos que você fala, agora eu não faço, agora eu faço, agora eu não faço. Mas quantas vezes ficou esse ping-pong, né? Eu não sei dizer. Sim.
Ah, legal. Tá certo. Então vamos a yoga. Agora acabei. Pronto, não volto. A gente vai falar hoje da yoga além do tapete, que eu acho que é o que a maioria das pessoas conhecem, né? Os asanas, as posturas. Vamos falar do que tem além disso. Mas antes, vamos... Para quem não conhece nada de yoga, né? Fala pra gente, Carol, o que é yoga? Muito fácil. É muito fácil, é assim, blá, blá, blá. Pronto. Porque é uma filosofia muito antiga, né? Eu falo filosofia, mas pode ser considerada como uma técnica também. Isso, yoga é uma técnica que foi desenvolvida para acabar com o sofrimento humano, né? As pessoas sofrem, então elas têm, né, suas dificuldades, e pensando nisso, foi desenvolvida uma técnica para diminuir esse sofrimento. O que é muito contrassenso quando você está numa prática de yoga tentando se forçar, né, para fazer uma coisa como se fosse... Então tem essa intenção do relaxar, do se acomodar, achar o conforto, o que os professores muitas vezes dizem numa aula, já vai ensinando para o yoga fora do tapetinho também. Uhum. Mas então nessa intenção de diminuir o sofrimento, né, esse caminho para cessar o sofrimento, a gente precisa encontrar o que gera esse sofrimento. E aí tem esses textos, mas o que é que gera? Como é que eu faço? Será que eu sou sofrido? Ou será que tem algo em mim que eu não estou considerando? Será que o que eu penso que eu sou, será que está alinhado com o que eu sou mesmo? Aí começa a ver, não, calma, eu sofro porque eu tenho uns pensamentos muito loucos, né? Tem pensamentos aqui que eu já sei que são loucos, tem pensamentos que eu estou concordando, ainda não sei que são loucos, e a gente fica nessa confusão mental gigantesca que a prática de yoga vai ajudando a acessar até eu encontrar um ponto em mim que eu falo assim, isso tem mais a ver comigo mesmo. Porque senão a gente vai mudando tanto os pensamentos e se confundindo sobre quem a gente e sofrendo por causa disso. Eu acho que eu sou algo que eu não concordo. Uhum. Mas quando atravessa o véu dos pensamentos, né, a intenção é que a gente encontre esse lugar que fale, aqui sou eu, e esse lugar que sou eu, ele tá uno, né? O yoga é união, etimologia da palavra, tá uno com a vida como um todo. É um outro ponto de vista sobre si, ou o ponto que tem que ter, né, sobre si mesmo. Adorei essa explicação. Mas é isso mesmo, né? Às vezes tem as explicações resumidinhas, uma frase fala isso e isso. Mas, claro, nunca é só aquilo, né? É uma coisa mais profunda. E eu gostei aí desse jeito que você explicou, que foi caminhando pra gente entender. E é isso mesmo, né? Como você falou, mesmo quando a gente fala da yoga que a maioria das pessoas conhecem, que é fazendo as posturas ali em cima do tapetinho. A gente pode chegar nisso. Exato, porque é isso. Claro, a gente sabe que hoje muita gente... a gente vive numa era de aparências e tudo mais, e principalmente com a rede social, né? Muito. Então, às vezes, a pessoa quer a qualquer custo fazer aquela postura e coisa assim, né? E quando você tá aprendendo yoga com um instrutor, né? Que estudou ali bastante a história e tudo mais, sabe que não é assim, né, para chegar lá. Que você tem que ter o relaxamento do esforço, que você tem que se respeitar o seu momento, o limite do seu corpo naquele momento, enfim. Então, isso já vai levando. A yoga dentro do tapete também já vai levando para a yoga fora do tapete. É uma mistura, né? Porque tá tudo junto. Depois, então, para desenvolver essa técnica de contato consigo mesmo, a gente passa pelos asanas, né? Tem os yamas e niyamas, os asanas, os pranayamas, a concentração, né? Você não ficar tão fissurado pelos estímulos externos, aí começa o caminho da concentração até samadhi, né? Esse estado de bem-aventurança ou de não sofrimento, talvez melhor tradução. Mas passa pela postura também, né? Sim, exato. Mas vamos então aos yamas e niyamas, que eu acho que é um tema, assim, pra gente que tá dentro da yoga, é bastante abordado, né? Assim, eu vejo você fazendo várias lives sobre isso, já assisti algumas também. Legal. Alguns outros professores, instrutores que a gente segue por aí, né, nas redes sociais, acabam falando também dessas coisas. Mas acho que, no geral, principalmente para quem não conhece yoga, ou aquela pessoa que conhece pouco, que pratica vez ou outra numa academia, coisa do tipo, às vezes ela não tem contato
com essa coisa além, né? Que é yoga também, que não é só aquilo ali que ela conhece das posturas, né? Ou dos pranayamas, e da meditação e tudo mais. Então, queria que você explicasse aí pra gente, então, um pouco primeiro, o que são yamas e niyamas, né? Que são palavras que dificultam o entendimento, né? Pois é, yamas e niyamas. Os asanas, as pessoas até se acostumaram mais, pranayamas, eu acho que chega mais, respiração, Yamas e niyamas até não é tão simples de explicar, porque você não traduz por uma única palavra, né? Asanas são posturas, pranayama respiração, yamas aí é que eu falo um tempo, né? Para explicar, assim, mas antes das posturas, antes da respiração, é a nossa forma de agir no mundo, como se colocar no mundo. Então, são potencialidades que você precisa ou estimular em si mesmo ou evitar se você quer ir para esse caminho do não sofrimento. Então, os yamas normalmente são o que evitar, né? Porque se você fizer, você vai sofrer. Né? Não dá para fazer e ficar sem sofrimento. Então, o que você deve evitar e o que você deve estimular os niyamas, né, em você mesmo, nesse caminho em direção ao samadhi. De uma forma reduzida. Eu achei que deu para o pessoal entender, sim. Acho que foi claro. Tá certo. Então, vamos falar sobre cada um. Nós temos 5 yamas e 5 niyamas. E eu acho que além, claro, da gente explicar para o pessoal quais são esses yamas e niyamas, queria que a gente refletisse aqui como que a gente aplica isso na nossa vida, que é o mais importante, né? Não adianta a gente falar, olha, existe isso, tá? Beijo, tchau, obrigada. Eu acho que o primeiro desafio é não colocar também, apesar de serem regrinhas básicas, assim, não colocar essa regra como norma, conduta, como a gente está acostumado. Porque é um treino muito que você faz com você mesmo, né? E é fácil a gente começar a se culpar. Então a primeira delas, né, dos 5 yamas, não violência. Ahimsa, né? Então, se eu for violento, agora eu me culpo. Então, não quero nem me mexer, porque eu acho que a minha natureza é violenta. Tem gente que fala, né, mais expressivo, mas às vezes fala alto, ou tem realmente, né, as sensações mais para fora do que para dentro. E aí ela fala assim, não, então eu não posso nem me mexer, porque senão, né, como se a natureza dela fosse violenta. E o yoga, ele quer mostrar bem o oposto, assim. Não, a nossa natureza, ela já é não violenta, assim, é claro que a gente tem expressões de emoções e sensações, a gente vai treinando isso para uma vida. Mas a gente confunde o que é educação com o que é realmente a violência em si. Então parece que pisar forte ou falar alto, porque também eu estou imersa no mundo do yoga. Então eu aprendo um formato de comportamento, né, que parece que se eu sair dessa forma de comportamento, eu estou sendo agressivo, violento. E não é bem isso. E então, se você começa já a se culpar muito, você está sendo violento com você mesmo, né? Isso. E até só, voltando só um pouquinho, você estava falando, né, da gente não usar assim como regras. Eu acho que a gente pode usar o termo, de repente, são sugestões, né? Ou, não sei, tem alguma outra palavra melhor que sugestões, assim, para a pessoa levar para a vida dela, né? Seria mais ou menos isso? É a ética do yoga. Que não é a moral, né, assim, é a ética, é o que você faz porque você quer fazer, então você se submete conscientemente, livremente a essa conduta por realmente acreditar que esse é o melhor para você e para o meio. E que vai trazer benefício para você e para os outros. Isso, é o que você acredita e quer fazer. Então, você se submete realmente, né? E você faz isso com afinco. Então, pode passar um pouco da sugestão, porque você vai treinar mesmo e dedicar os seus dias a isso. Mas não tem ninguém te cobrando sobre isso. E a cobrança, ela é um atrapalhador, né, no caminho. Sim, e até a gente mesmo tem que tomar esse cuidado. Com a gente porque mesmo. se cobrar demais, aí
Ai, ai, imagina, a pessoa entra numa loucura, né? Muito. Ai, eu tô sendo violenta e agora eu sou horrível. Aí pronto. Ai, agora eu tô sendo violenta comigo. Aí a pessoa pira, não, um ciclo gente. que não para mais. Não pira. E é legal porque é algo que você não pode cobrar o outro, porque você que se determinou a seguir esse caminho do yoga. Então, se o outro não foi violento, ou se você foi violento porque o outro também foi, você fala, mas cada um com seus votos, né? E suas crenças. Então, é um treino que a gente vai fazendo. E vai levando mesmo. E eu acho... desculpa. Não, eu acho que esse treino também ajuda a gente a lidar com essas situações, sabe? Por exemplo, esses dias alguém me falou uma frase assim, a gente faz terapia, sei lá, fulano, né, sei lá, é meio doida, devia fazer terapia. Bom, mas a gente faz terapia para lidar com as pessoas que precisam e não fazem. Então, tipo, a gente... pratica e busca praticar yamas e niyamas para, de repente, lidar com aquela pessoa que é um pouco mais difícil ou está sendo um pouco mais difícil e justamente você não explodir, de repente, né? Sim, não ficar sujeito ao meio. Gente, acontecem loucuras, né? Sim. E imprevistos, absurdos. Você fala, não acredito que aconteceu isso comigo. Vai acontecer, né? A gente tem que se preparar. Não, Carol, lembrei de hoje, né? Vou ter que contar aqui. Hoje mesmo, vou contar pra vocês. Cadê? Onde eu conto? Vou contar aqui mesmo. Hoje mesmo, vindo pra gravação do podcast. Hoje estamos eu e César aqui. Meu amigão, normalmente a gente tem mais uma pessoa aqui com a gente, e hoje tá só nós dois, e aí eu tinha que ter trazido um cabo que eu não sabia, eu falei, nossa, tava meio em cima da hora da nossa convidada, Carol, chegar, mas meio que dava tempo, deu, assim, se atrasar, ia atrasar só uns 10 minutos no máximo. Aí corri pra casa, pegar o cabo, tô voltando, meu carro quebra, gente. Carro quebrou, eu falei, nossa, eu já tava atrasado, carro quebrou. E aí, no caminho, eu sentei e falei, não, eu acho que é para eu refletir sobre os yamas e niyamas, o que eu tenho que aprender, não vou me estressar. É o que é, né? E assim, o que tá ao nosso alcance, a gente faz. O que não tá, às vezes, é um imprevisto, super imprevisto mesmo. Não é aquele, assim, que você não se planejou, sabe? Acordei atrasada, então atrasei, né? Sim. Então, poxa, o carro quebrou. Ainda bem que eu consegui largar ele lá onde tava, né? Consegui deixar ele num canto lá. Tá perto de casa ainda, mas... Vai ter que resolver ainda. E aí eu resolvo depois. E aí peguei um carro de aplicativo e vim. Mas eu vim, assim, respirando e pensando, bom, o que eu preciso aprender sobre o tema? Né, Carol? E é um treino, né? Porque não é assim, então agora eu comecei a treinar, não vou sentir. Aí você começa a se perceber, fala, nossa, eu tô sentindo assim, nossa, eu sinto mais isso nessa situação, né? Então isso me deixa mais fora do sério do que outras situações. E você vai entendendo o processo. Então, até o sentir, né, o desconforto ou mesmo a alteração da emoção, quando a gente se dedicou a treinar, isso é bem-vindo. Porque você fala, agora eu posso prestar atenção. Várias vezes. Eu estava numa situação, eu falo, ai, que droga, não acredito. Aí eu falo, calma, pera, eu vou poder treinar isso aqui. Aí eu ficava meio sofrendo, né? E observando o sofrimento com uma curiosidade de saber como é que eu vou sair disso daqui? Como é que são as fases desse sofrimento? Tem um prazeroso também, né? Pelo interesse no tema. Exato. E também é bom porque aí a gente consegue parar, falar, tô sofrendo. Olhar, tipo, de fora, mas de dentro e falar, tá bom, não vou ficar nesse ciclo sem fim de sofrimento, tá? Sim. Onde eu consigo cessar esse sofrimento agora, desse momento, né? Sim. Então, a gente acaba ficando mais atenta quando a gente tá disposta, né? Disposto a praticar, estudar, entender um pouco sobre essa ética, né, da yoga. Que mais a gente pode falar da não violência, de ahimsa? É o meu preferido, eu acho, sabia? Que bom, porque é o principal. Porque a gente precisa, então, mas eu ia dizer, porque a gente precisa de ahimsa em todos os outros, né? Porque senão a gente pode desvirtuar, né, o caminho. É uma grande salada, né? E quando você começa a treinar você vai treinar o outro e não tem jeito. Mas o não violência, ele é realmente o principal. Assim, se você tiver que escolher escolha a não violência. Não é à toa que ele é o primeiro. Né? E o segundo é verdade, por exemplo.
E às vezes a gente confunde, né, a não violência com a verdade, ou fica falando assim, não, mas como é que eu vou ser verdadeiro e não violento? Porque a minha verdade é o que eu estou pensando agora, né? É uma expressão agressiva, digamos assim. E se você tiver essa dúvida mesmo, né, se você estiver no momento que você tem essa dúvida, então opte pela não violência, né? Mas o que eu tenho treinado bem, né, estudado sobre violência, é perceber em que momento que ela se apresenta que a gente não está percebendo. Porque tem a violência óbvia, né, que a gente já está também acostumado aqui no Brasil. Exato. Infelizmente, estamos acostumados no nosso país. Ou até essa violência óbvia de, tipo, me estressei e gritei, de repente, com alguém. Eu falei mais alto, né? A justificada, né? Uma violência que para você, quando você está fazendo, é justificada, porque... mas que aí você consegue já perceber. Nossa, fui violenta, né? Sim. E essas que são mais sutis, Carol? Porque a gente fala em 3 âmbitos. Tem na ação. Então, essa também tem uma ação. Tem na fala. E tem no pensamento. E aí o mais sutil é no seu próprio pensamento, né? Como não ter um pensamento violento? O que é um pensamento violento? Quanto a gente não tem pensamentos que a gente quer seguir e se coloca a seguir a qualquer custo? Ou fica cobrando você mesmo como um ditador na sua própria mente que você deveria. Gente, a gente nem repensa esse pensamento muitas vezes. A gente só fala, ai, desculpa, né, para si mesmo. Mas... a gente tem muitos gestos que estão dentro do aceitável da educação e mesmo assim são violentos, né? Quando eu fui estudar a etimologia da palavra violência, o que é violar? Né? Violar é não considerar. O que é não considerar? Né? Então, para consideração, fui caminhando com a palavra, considerar é respeitar. É você levar em conta o meio. E quando a gente não está bem com uma pessoa, a primeira coisa que a gente faz é desconsiderar ela. Eu finjo que ela não existe. E aí eu ignoro. Essa mensagem, essa pessoa, finge que ela nem mandou. Respondo daqui a um tempo, sabe? Lógico que você pode não responder uma mensagem. Mas não está mais sobre a ação. Por que eu estou fazendo desse jeito? Porque o isolamento é uma punição. Você coloca a pessoa na solitária. Você vai lá ficar sozinho agora, pensar no que você fez. Né? É um castigo, né? O isolamento, sim, muitas vezes. E a gente faz isso o tempo todo e é totalmente aceitável. E se não toma cuidado, a pessoa fala, muito bem, amiga. É isso aí. Mas da onde que veio, né, essa intenção? Exato. Eu acho que é mais entender isso, né? Você está fazendo intencional, porque você quer... dar um gelo naquela pessoa, algo do tipo. Isso. Ou você realmente, naquele momento, não pode responder. E aí claro, vai responder depois, né? Então, aí é outra história. Isso, mas sutil, né? Exato. Eu acho que a gente ir percebendo isso nesses detalhes. Mas é muita coisa, né? É muito minucioso, assim, se a gente parar para pensar em tudo que a gente pode analisar, né, do nosso dia a dia... Realmente e começa a confundir, né? Você começa a confundir assim, não, mas então eu vou dormir a mais porque eu não quero ser violento com o meu próprio corpo. Sabe? Aí, se não toma cuidado, a gente começa a confundir e fala, não, mas calma, eu tenho um compromisso aqui, tenho determinação do que eu tenho que fazer. O que é violência e o que não é realmente, né? Você acha que não vai ser violenta com você, mas de repente você vai ser violenta com o outro, que você vai deixar esperando ou desmarcar de última hora, coisa assim, né? Então, acho que tem que sempre pensar bem nesse equilíbrio. O que é exatamente violência e o que é violência com que você acredita, porque senão você também está se boicotando, né? Seguindo algo que vai suprir as necessidades fisiológicas também, porque um dos yamas ainda, né, é brahmacharya, que é não se deixar levar tanto pelo sensual, pelos sentidos. Então, mas a minha caminha é gostosinha, mas essa comida não sei o que. Quando você vê, você está o dia inteiro fazendo coisas para o seu bem-estar, entre aspas, né? Assim, mas para suprir essas necessidades dos sentidos e esqueceu, mas quem sou eu? O que eu quero da vida? Para onde eu estou indo mesmo? Muito mais assim, só por prazer, né? Isso. Vai além do bem-estar, né? Isso. Desculpa. São outros termos, né? É um suprir essas... as compulsões, muitas vezes. Compulsões. Aquela comida que eu gosto, aquilo que vai levando a gente para um caminho que não é o que a gente quer seguir de verdade. Então, a violência está muito mais em você se trair, né, sobre o que você acredita, também do que essas tendências, né, do que a gente faz. Mas confunde.
Quando a gente começa a treinar, confunde. Né? Até quando você falou da verdade, é Satya, né? Isso. Falei certinho? Porque a Carol sabe muito bem. Eu falo ahimsa, né? E você fala de um outro jeito. Ahimsa. Tem um micro, assim, um negocinho, mas que... Porque você tá muito mais acostumada a ouvir como o indiano fala. Eu falo quase isso. Eu não percebi. Pra mim, você falou normal. Não, mas tem. Fala ahimsa de novo. Agora eu vou ficar prestando atenção. Ahimsa. Pode ser, ahimsa. Eu falo só ahimsa, sabe? É ahimsa, tipo... enfim, tudo bem, tá tudo certo. Mas eu achei legal. Por isso que eu perguntei do Satya. Satya é Satya mesmo. Tá, Satya, é verdade. Que é verdade, né? É o segundo dos yamas. Você falou de Satya e com a ahimsa, né, por exemplo. Eu acho que a gente vê muito disso, né? Muitas pessoas falando, mas eu sou muito sincera. Isso. Mas você tá magoando alguém com a sua sinceridade, sabe? Às vezes é uma coisa... A pessoa realmente precisa saber que você tá pensando isso, sei lá, do vestido dela, do cabelo que ela pintou, né? Sabe assim, uma coisa boba, mas às vezes você vai magoar a pessoa. Nossa, ficou horrível o seu cabelo. Não, assim, não tem necessidade nenhuma de você falar. Porque, assim, primeiro é o seu gosto e cada pessoa tem um gosto, né? E é a sua maneira de ver. E por mais que isso seja uma verdade pra você, você vai magoar outra pessoa. Então, se não tem ahimsa, gente, não tem Satya, não é isso, Carol? Com certeza. Mas as pessoas também confundem muito o significado de verdade. Porque a gente fala assim, eu vou falar umas verdades agora. Você vai escutar umas verdades. Só que, assim, não são verdades, são a sua opinião. Né? E a gente fica chamando a nossa opinião de verdade para dar uma potência à minha opinião. Só que, gente, é que nem aquela música do Hal Seixas, assim, o que eu pensei, não tô pensando mais, aquela metamorfose ambulante, não lembro a letra agora, mas a gente fica mudando de pensamento o tempo todo. E aí, se não presta atenção, você fala assim, eu falei isso? Não, eu não, né? Eu nem lembro do momento que eu pensava algo desse tipo e eu falei como uma verdade, porque deixa mais forte uma opinião. Então, Satya é você buscar a verdade sobre a sua opinião. Tá bom, mas isso que você está pensando é verdade? Não gosto muito dessa pessoa, ela não tem uma cara boa, sei lá. Tá bom, mas ela não é boa? Ou você interpretou com base no seu passado, na sua história, né, no seu aprendizado, que assim, assado, desse jeito, sei lá. Não dá para confiar tanto, né, nas nossas opiniões assim. A gente pode checar, mas isso que eu penso é verdade? Gente, a gente está no momento da fake news, né? Pois é. Todo mundo pode falar o que quiser e agora a gente precisa saber peneirar. Mas o que não é? Esse discernimento, Sat, é o que é a verdade mesmo, mas é a verdade real, se dá para dizer assim. Como não é só você colocar o seu pensamento. Isso é só uma expressão do seu pensamento que você pode ou não colocar e tem que tomar cuidado para não violar outra pessoa. Exato. Mas a verdade aí é outra coisa, né? Entendi. E, enfim, como a gente treina Satya no nosso dia a dia? Quando eu comecei a treinar, eu enlouqueci. Sério, Carol? Eu enlouqueci, porque eu fiquei assim, calma. Então, verdade. Aí me deu vontade de não falar nada, porque eu falei, eu não tenho certeza se eu vou falar isso é verdade. Mas então eu não vou falar nada? Mas o que é verdade então? Aí até lembrei, né? Eu falei assim, não, calma, Jesus falou, eu sou a verdade. Ele falou, eu sou a verdade. Nossa, o que ele queria dizer com isso? E aí tem outras pessoas, né, que colocaram-se a verdade e tudo mais. Por mais que sejam culturas diferentes, eu fui tentando buscar, né, o que eu tenho para me embasar para falar sobre a verdade. E eu acho que quando a gente está treinando esse caminho, eu tenho que querer ser verdadeira. Tenho pelo menos querer, sabe? Assim, deixa eu me certificar, porque a gente vai percebendo em vários momentos que eu faço as coisas para tirar vantagem. Então eu falo desse jeito, não por causa da verdade, porque eu realmente acredito, mas porque se eu falar assim, a pessoa vai fazer aquilo ali e eu vou conseguir aquilo que eu quero. E aí eu falo, não, deixa eu fazer de um jeito que eu quero colocar algo que eu realmente acredito, pelo menos. Se não for verdade, eu descobrir mais pra frente, aí eu corrijo mais pra frente, mas
Eu quero falar algo que eu realmente acredito que é verdade, né, até então, até onde eu trabalhei. É um exercício de se olhar muito, né? Para entender também o que é a verdade dentro de você. Para você poder praticá-la então, né? Sim. Assim, Sou eu que estou treinando, né? Não adianta, então Jesus falou verdade, então fala frases de Jesus. Não dá, é o meu treino, que eu acredito como verdade. Até porque eu coloco em prova, em xeque. E é louco, porque eu vou descobrindo algumas coisas que eu achei que era verdade que não são. Quando eu coloco em xeque, assim, eu falo, então se eu acho que isso é verdade, eu vou falar. Porque às vezes você também não quer falar umas verdades, né? Sei lá, você guarda. Mas se eu realmente acredito, eu vou me expressar assim. E aí você coloca e fala, não. Só na ação que você fala, na verdade, não gostei desse efeito, acho que não é. E você pode se reorganizar com base nisso. Mas a gente mente, muitas vezes a gente mente, com medo de falar a verdade também. Porque não é que você gosta de mentir, mas fala, eu tive que mentir, né? Porque senão ela não vai gostar, senão ela vai ficar brava comigo. Mas experimenta falar a verdade. Aí talvez você veja que isso ajuda tanto ela. Né? Se você falar com amorosidade, né? Sem agredir. Sem violência. É isso que eu ia dizer. Às vezes também é como você fala aquilo, muito. Né? Olha, não é um exercício fácil. Mas é bom para a pessoa ser verdadeira também com ela mesma nas coisas que ela quer fazer, no trabalho que ela quer fazer, ou no que ela quer ser, né? Hoje, de novo, né? Falando de hoje, mas hoje tem muito isso, né? A era das aparências. Então, às vezes, aquela pessoa tá sendo alguém que ela não é e que muitas vezes ela nem quer ser, mas porque ela quer se sentir parte de alguma maneira, de alguma coisa. Pois é. E se ela parar para, de fato, olhar e observar tudo que tem dentro dela, de repente ela vai ver que, não, essa não é a minha verdade, eu não quero ser assim, né? Porque é difícil também a gente ser 100% autêntico, né? A gente nem sabe o que a gente gosta. A gente então, não sabe difícil, direito. Você parar e pensar nisso, né? Eu vou ser eu, mas o que sou eu? Isso, é como você banca e fala assim, então eu vou fazer. Aí você fala, mas na verdade eu nem gosto tanto de... Aí você começa a se repaginar. Só que a gente vai gostando mais da gente mesmo nesse caminho. Um passo que dá, você gosta mais, você tá fazendo uma coisa que você acreditou, sabe? Sim. Então é gostoso o treino. Ele é difícil, mas ele é gostoso. Vou treinar a Sátia. Que bom. Eu tento, claro, né? Assim, ir pegando algumas coisinhas pra colocar no meu dia a dia, quando eu estou enlouquecida, principalmente. Sim. Mas Sátia é uma coisa, acho que bem bacana mesmo, né? Eu acho. Pra gente se descobrir até, né? E o terceiro deles é Asteia, que é não roubar. Asteia. E eu ficava assim, gente, mas como assim os yogis têm que ter uma regra de não roubar, né? Assim, mas eu não roubo. Né? Eles já nem tinham nada, eles já abdicaram de tudo. Não roubar o quê? A canequinha do outro. E aí eu comecei, a gente começa também a estudar e ver as opções do roubar, porque é na ação, na fala e no pensamento, né? Na ação, tudo bem, não roubar. O que uma pessoa que tem mais 2 irmãs, que é o meu caso, não roubar não é tão explícito assim, né? Se eu pegar sem avisar, é roubo? Né? E se eu avisar, qual é essa sensação que tem? A ideia do roubar, do pegar para si, mas eu quero isso para mim. E a gente começa também, é uma pesquisa muito interna, dos momentos que eu tô com uma falta e que eu sinto que eu quero aquilo para mim. E hoje em dia, nas aparências, né, eu quero o nariz dessa pessoa para mim. Eu quero o peito dessa pessoa para mim. Eu quero... Não sei, né? Assim, vai para além das coisas de roupa. Do material, né? Isso. Eu quero, né, a esposa do vizinho. É verdade. A grama do vizinho é mais verde. Sim. A gente fica nessa vontade. E hoje eu posso pegar a fala de uma pessoa para mim. Né? Alguém falou, eu não referencio, né? A música e as fotos. E todo mundo tá pegando um que é do outro aqui sem referenciar nada. Só o fato da gente querer o que é do outro de alguma maneira, seja não só material, isso já é um roubo, né? Você tem que parar e falar, opa, asteia, né? Isso. Asteia. Não roubar. E você pode olhar e falar assim, não, mas calma, uma coisa é eu querer, outra coisa é eu pegar. Eu não peguei, eu só quis, eu querer, né? A minha vontade já é roubar.
ela é o princípio da ação, né? Porque eu posso sentir a necessidade de algo. Para conversar aqui, então precisa de uma câmera. Então eu vou lá e compro uma câmera. Mas é diferente de você olhar e falar, nossa, mas que câmera! Eu queria que ela não fosse sua, eu queria que ela fosse minha. Né? Eu queria ela para mim. Isso, ela exclui você também de um jeito, né? Eu não queria que você tivesse esse marido, eu queria que eu tivesse, eu queria que você, sabe, fora dessa cena. Então tem uma sensação desgostosa aí que não dá para chegar no não sofrimento com ela. Porque mesmo que você não pegue de fato aquilo que você quer da pessoa, o que você está gerando dentro de você com aquele sentimento, né? De querer o que é do outro. Isso. Não é coisa boa, porque em vez de você viver a sua vida e buscar o que você quer e as suas coisas, você tá, não sei, de repente numa angústia ou numa raiva, ou sei lá, o que isso pode te trazer, né, de sentimentos. E são sentimentos que a gente tem, só a cultura nos estimula a ter. Então, né, eu acho que todo mundo já experienciou isso. Mas tem um olhar assim, calma, mas isso não vai me levar para felicidade. Eu tô achando que vai, mas não vai. Aí dá uns 5 minutos e fala, e aí ajuda a soltar, sabe? Sim. Porque não é gostoso de sentir. Então tem um caminho mesmo para levar. É engraçado porque parece que tem gente que gosta, né? Fala, nossa, um buraco dentro da da gente, por favor, se liberta disso, né? É difícil. Eu ouvi em alguma aula que eu tive, eu não lembro exatamente como que era a frase, e nem de quem, que o professor citou. Não vou roubar aqui a frase para mim, até porque eu nem lembro direito, mas era interessante. Foi alguma coisa assim de... quando a gente também tem muitas coisas que a gente não precisa, de alguma maneira a gente está roubando. Total. Né? Então, de repente, repensar o nosso consumo, né? A gente vive numa era consumista. Então, poxa, mas eu preciso mesmo disso, de 70 pares de sapato, sei lá, né? Assim, Total. Eu acho que também é algo para a pessoa pensar quando vai praticar as teias, né? Com certeza. Com certeza. Mas se mistura essa fala do você ter além do que você precisa com brahmacharya. Porque brahmacharya é você não ceder a esses impulsos. Sim, então, os prazeres. Esses prazeres. Então, quando você abre o seu armário e olha a quantidade de coisas que tem lá, e olhar e falar assim, calma, eu não preciso disso. Eu acho que, né, facilmente as pessoas, né, que estão ouvindo aqui, elas podem ter essa sensação de abrir seu armário e falar, com certeza tem algo aqui que eu não preciso. E ter assim, o que você precisa, esse também está relacionado com brahmacharya. Né? Então eles vão se misturando. Uma coisa é você não querer, né, pegar o do outro, e outra é você não ficar acumulando algo que... Para quê? Para onde que te leva, né? Afinal, brahmacharya é ir em direção a Brahma, né? A Brahma, Deus, devoto de Brahma. Então, você tem um Deus, tem algo que você segue, tem um caminho que você, né, tá direcionado. E yoga é uma técnica porque, apesar de ter, né, a palavra Deus, Brahma, ele pode vir na forma, entre os indianos, né, de Vishnu, de Shiva, do Deus que você se identificar. Então, não precisa ser... Sei lá, você pode colocar... Não precisa ser Brahma, não né? precisa ser Brahma. Shiva, não precisa... Isso. Pode ser a força maior que você acredita, do nome que você usa, Exato. Né? Qual o seu propósito? Né? Essa palavra também bem falada. Mas vai em direção a ele. Se você tem um propósito, o que você faz em direção a isso, né? E um propósito que ultrapassa as leis físicas também do mundo. Porque às vezes fala, meu propósito é enriquecer. É ficar milionária. É dominar o mundo, né? Aí tá fora do padrão do yoga. Mas se for ser feliz, que também há uma base, né? Assim, então, o que eu tô fazendo em direção a isso, necessariamente? Será que me leva, né? Verdade. E vamos falar de praticar, então.
Praticar o Brahmacharya é fácil. Super fácil. Você abre o seu armário, né? Doa suas roupas todas. Doa tudo que você não precisa. Ou mesmo, eu acho que a conscientização do que a gente está falando, ela é uma prática. Porque conforme a gente vai falando, eu acho que quem está escutando e a gente mesmo que falando, fala assim, nossa, é mesmo, né? É mesmo, eu posso. E eu preciso pegar isso num dia e treinar nesse dia. Né? E olhar assim, realmente, isso não vai fazer diferença para mim. Se eu querer isso não muda quem eu sou, isso não vai me levar para o meu propósito. Né? A gente pode seguir o Brahmacharya. Ou mesmo, Brahmacharya é saber o que você quer da vida mesmo, e ir em direção a isso. Legal. Né? O que te estimula. Né? E colocar esses símbolos, colocar esses rituais no seu dia. Nossa, se eu quero que seja ir em direção a Brahma, o que me leva a Brahma, né? Assim, é acender uma vela, é fazer uma oração. Eu coloco isso nos meus dias, ou eu tô seguindo, assim, o dia, pelo que o dia mandou, e não pelo que eu quero dele, né? Assim, fazer com ele. Então, tem essas técnicazinhas, né? Você acha que seria legal, como exercício, a pessoa pegar um niyama ou niyama por dia assim, um dia eu escolho sabe? Fico aquele dia fazendo, né, analisando, praticando só ou sei lá, Com certeza. 2 dias ou uma semana, não sei eu. Eu acho que um dia, 3 dias é bom, porque um dia é só para você assimilar, sintonizar, assim. E entendendo o que é aquilo na prática, né? Isso. E aí você pode até fazer 3 dias assim, um é na ação, outro, segundo dia na fala. Então, o que eu falo que é agressivo? Legal. E outro é no pensamento. Quais são esses pensamentos que eu tenho, né? É legal pegar um caderno e anotar o que eu penso sobre verdade, o que eu penso sobre não roubar, porque uma coisa é o que eu tô falando, outra coisa é o que a pessoa pensa realmente. E começar a limpar a nossa mente, porque a gente pensa um monte de coisa que não é, e fica guardando, assim, uns pensamentos que não precisam. Então, essa limpeza do Brahmacharya pode começar pelos pensamentos. Olha, do que a gente não precisa. Né? E você falando agora, eu falei, nossa, eu acho que Brahmacharya é uma coisa que eu pratico mais do que eu pensei. Ai, que legal. Porque eu falei, acho que no comecinho, né, que eu tenho uma questãozinha ali com doces. Então, o tempo todo eu preciso me perguntar se eu tô indo ali só porque é uma delícia e é um prazer comer aquele doce. E o quanto... Não, mas eu já comi será que eu preciso? Não preciso comer outro, né? Sim. Enfim, poxa, então, respira, né? Você quer mesmo, ou você tá com fome, ou você... Não, né? Eu paro, analiso. Eu tô o tempo todo me analisando ali com o doce, que é o meu calcanhar de Aquiles, sabe? Preciso ficar ali prestando atenção. Então, eu acho que acabo praticando, né, Carol? Com certeza. Porque assim, se eu não parar para observar, né? Se eu quisesse só sentir o prazer do doce, nossa, eu comia todo dia. Todo dia, gente, é uma delícia doce, né? Mas não dá, não faz bem. Mesmo se for um doce que não vai açúcar, natural, nananã. Eu acho que tudo precisa de moderação, né? Aí tem a determinação que entra nos niyamas. Mas eu também sou super do doce. De criança, minha mãe falava, passava alguém com sorvete, eu fazia assim, quero abocanhar esse sorvete dessa pessoa. Então, eu sempre me identifiquei. Mas eu acho que tem um cuidado nos dois lados, para você também não ficar tão em cima de você, aproveitando para se punir, porque você quer o doce, não vai ter, sabe? Então não sei, tem esse caminho do meio. O doce, ele não pode te desviar do que você está fazendo, né? Então eu ia chegar na hora do podcast, mas passei na padaria, comprei o brigadeiro. Então, que não te desvie, né? Que você consiga manter seu corpo funcionando. Exato. Mas eu acho que é por aí mesmo. Tem esse caminho, né? Que eu penso mais assim nessa questão, né, de abusando e assim, aquilo não vai ser saudável para mim, né? Então, de fato, eu não passo vontade, Carol. Assim, só passo se assim, claro. Já comi. Extrapolou, então, essa né? vontadezinha aí é além, né, do necessário, do que você precisa. Já foi feliz com o doce, né? Por quê? Só esse doce vai me fazer feliz? Não. Sim. Né? Senão tem alguma coisa errada. Então, eu vou ali, tentando... Pra não também ficar, meu Deus,
Não posso, não vou comer, vou me punir. Ou comi Isso. e agora eu sou horrível. Eu não Total. consigo me controlar. Sabe? Eu vou tentando ficar nesse Nossa, equilíbrio. eu acho que todo mundo, né? Todo mundo deve treinar isso de alguma forma, com algum Ah, alimento. sim. Se não é o doce, é o salgado. Se não é isso, é aquilo. Exato. Ou às vezes até uma pessoa que gosta de comprar muito, né? Total. Ou, não sei, tanta coisa. Até quando a gente fala de brahmacharya, Uhum. falei certo? Falou? Eu falei, não, que essa é uma palavra mais difícil. Muita gente também liga com a questão da sexualidade, do prazer Sim. sexual, né? Sim. E mais uma vez, não é uma regra ou um celibato, né? É mais uma questão de você observar e não desviar do caminho que você quer, né? Isso. Até porque quando a sexualidade é uma coisa tão potente, tão forte, Uhum. né? Tem tanta energia ali, onde você vai colocar essa sua energia? Eu acho que é mais nesse sentido, É muito né? isso. Muito. Por isso que confunde com celibato e por isso que né, o sexo ele também faz parte do brahmacharya de opa, peraí. Quando eu pego os livros, é comum encontrar brahmacharya como celibato. Todas as palestras que eu já ouvi na vida, no Brasil ou na Índia, eles estendem para tudo, né? Não só para o ato sexual, também para alimentação, também para ir em direção a Brahman, né? A Brahma. Mas, gente, quando você tá apaixonado, a comida, o doce, aqui a gente tá falando, dando risada, mas quando você tem loucuras de amor que você faz, né? E são loucuras mesmo. Tem pessoas presas hoje porque mataram as esposas por loucuras, né? Ou o contrário, né? Esposas que matam maridos por loucuras, porque a gente perde a cabeça e muda a sua rota de um tamanho que, assim, não era o que você queria, não era o que você estava pensando. Mas a gente experiencia, às vezes, né, em ordem menor, quando você está apaixonado e tudo vira em direção a essa pessoa. Uhum. Então, o yoga, né, que você está querendo fazer um caminho. Aí você se apaixonou, né, pronto, você mudou a sua meta. Né, às vezes é isso, muda ali. Você tinha um plano ali da sua vida, algo que de repente você queria Isso. muito fazer, então tem que tomar. Não, mas eu vou largar isso, vou mudar isso por aquilo, né? Então observar bem, pensar bem. Isso, uma coisa é você incluir a pessoa na sua vida, outra coisa é você desviar do que você sabe que você quer. E quer, né? Isso, para fazer outra coisa, porque isso vai gerar sofrimento. Né? Gente, tudo para não gerar sofrimento. Que a gente já sentiu, sabe que já. Exato. Né? A gente sabe o que pode sentir, né? E brahmacharya, então, tem essa relação com o celibato também. E eu acho que é bem forte nesse campo sexual, né? Na atração. Quando você vê, você tá lá, você fala, meu Deus, o que eu fiz? Né? Tem essa fala. Quando eu caí em mim, aí eu percebi, né? São esses momentos. Sim, e aí de diversas maneiras, como você falou, né? Sim. Legal. Sim. Olha, fala, Carol. E por último tem o desapego, né? Eu ia colar aqui. Peraí, Carol, o que a gente já falou? A parigarra. É assim? A parigraha, né? O A sempre com o não na frente, né? Uhum. Do desapego. E aí também vale os pares de sapatos, não os seus, não parece, né? Quem dera, você tem. Não, eu não tenho muitos. Na verdade, eu sou bem... Eu também não tenho meu muitos guarda-roupa sapatos. é bem contido. Ai, que bom! Aprendizado. Bem contido. Eu acho, não tenho coisas exageradas. Não. Claro, eu adoro tênis. Uhum. Então, sei lá, eu tenho esse All-Star que eu tô usando, eu tenho um outro mais ou menos nesse estilinho assim, casual. Aí um mais de exercício. Sim. Uma botinha de inverno, sabe assim, né? Sim. Porque eu acho que a mulher vive um pouco mais dessa questão de que as nossas roupas se diferenciam mais do que a dos homens em várias ocasiões. Então, aí você tem uma sandália de salto, uma sem salto. Com o certeza. homem, sei lá, tem um tênis e um sapato social. Já dá pra fazer tudo, né? É um armário bem menor, com certeza. Eu acho que as necessidades, né, do meio social, né, eles pedem mais coisas para as mulheres do que para os homens. Sim. Mas a roupa é uma parte, então. né? A roupa é uma parte, porque tem um desapego muito da nossa fala. Então, eu tô aqui, mas eu quero falar disso. Mas eu quero... Aquela pessoa que gosta de falar, né? Mas você sabe que... Aí eu tava até aqui pensando agora. Eu acho que meu guarda-roupa é contido. Acho. Vai que não é. Mas acho que é. Assim, sei lá. Qual é a referência que a gente tem também? Isso. Né? E aí eu fico pensando, nossa, mas será que é contido porque também o financeiro é contido?
Total. Ou será que eu ia comprar muito Uhum. mais? Não, mas eu fico, não, Letícia, porque se você, né? Eu vou, sei lá, ser super rica e tal. Mas eu vou, porque é uma coisa que eu já tenho na minha cabeça. Eu vou querer fazer esse exercício, sabe? Não, mas calma. Vou comprar porque eu posso comprar, mas o que eu tenho aqui, sabe? Sim. Ou então aquela coisa, tá bom, comprei isso e tenho muita coisa igual, então essas eu vou doar, sabe? Não sei, eu fico aqui pensando comigo, né? Porque é isso que você falou, mas eu sou mesmo. Né? É com certeza com base no seu entorno. Exato. Né? Mudando você de entorno, você vai olhar e falar, nossa, eu tenho muito pouco. Exato. Pode variar muito. Mas eu tô com um brinco com 100. Jura? Caiu, será aqui? Não, caiu em outro lugar. Tá eu bom, esqueci de pôr esse. Mas eu desapeguei de um. Desapegou, exercício de hoje, Carol. Imagina. E tem vários desapegos desse tipo, assim, também. Porque, assim, quando a gente coloca uma roupa, eu coloco numa intenção. Eu quero mostrar uma imagem, né? E se eu for comprar, né, muitas coisas... Mas eu tô comprando por quê? Que imagem que eu tô querendo fazer? Porque eu acabo me confundindo sobre mim. Uma vez eu fiz um curso de teatro e as professoras falaram assim, agora vocês vão encontrar algum momento do dia para andar de uma forma diferente do que você anda. Se você anda rápido, andar devagar, né? E aí eu falei, tá bom. E eu tava indo pra padaria e aí tinha uma pessoa olhando na varanda da casa dela. Eu falava, gente, que vergonha. Ela vai me ver andando assim, achando que eu ando assim. Que vergonha. E eu não tava andando estranha. Eu só tava andando mais devagar do que eu costumo andar. E eu queria quase pedir, assim, desculpa. Olha, eu não ando assim. Eu queria deixar bem informado. E não podia, porque era dinâmica. Mas pelo apego que eu tenho, a minha expressão, porque eu sou do tipo de pessoa que anda rápido. Eu não tenho essa lerdeza aqui, não. Eu não sou... Aí tem ideias que eu coloco sobre pessoas que andam devagar que eu nem sabia também. Eu não sou lerda, pessoal. Por você andava com uma faixa. Eu não ando assim, um exercício de teatro, eu né? sou objetiva, eu sou prática, eu não sei o quê. Então, eu gosto de mostrar que eu ando... Não é que eu saio correndo, mas eu vou como quem sabe pra onde tá indo, sei lá. E maravilhosa! Aí, eu gosto de fazer assim. Mas, na hora, eu tava andando mais devagar. Isso me dava uma aflição. E é um desapego. Então, eu coloco uma roupa para mostrar algo, eu ando de um jeito para mostrar algo, eu falo de um jeito, com um tom de voz assim, e desapego é desapego de tudo, porque tudo se vai. Sim, e olha que coisa, né? Você estava apegada ao que um desconhecido ia pensar sobre o seu jeito de andar. Isso, aos meus próprios pensamentos que eu tenho sobre mim. Que como a gente... Como a gente se prende com o que o outro pensa, né? Muito. Porque ele era a pura demonstração de que eu não sou o que eu gosto de ser, de uma personalidade. Que você tem apego, carinho por esse jeito que você já né? É isso. Tapas e beijos, né, com a nossa personalidade. Sim. E os pensamentos também, né, o que eu penso. Eu gosto, né, a gente acredita muito, a gente defende muito nossos pensamentos. E repensar os nossos pensamentos, quando alguém vai lá e fala, mas será? E você fica... Você está completamente apegada àquilo que você acredita, raiva. Né? Então, é um exercício, então, também, a gente... Por mais que a gente tenha muita certeza daquilo dentro da gente, é um exercício falar, tá, diz o que você quer, deixa eu refletir sobre o que você vai... Né? Não só deixar a outra pessoa expor a opinião dela, mas, de fato... refletir e ver se aqui... Escutar. Você tem que realmente querer, porque senão não desce. Esse é mais difícil, né? Porque eu acho que o desapego do material é um exercício mais fácil, até. De assim, algumas entre coisas. aspas. Entre aspas, mas assim... Mas começa por porque aí. Tá aqui, é tátil, né? Isso. E os outros desapegos, né? Ele vai mexer, o material ele vai mexer com o seu emocional, porque você não guardou à toa, isso vai falar algo sobre a sua personalidade, ou é aquela blusa que você ganhou da primeira comunhão do seu padrinho, sei lá que seja, né? Tô falando coisas do dia a dia, assim, e aí você não vai querer dar, mesmo que você não use, porque tem meu sobrinho me deu outro dia um papelzinho falando assim, eu gosto muito de você. E o papelzinho tava com rabisco. Ele não escreve ainda. Mas eu olho e falo, que lindo. Como eu vou jogar isso fora? Só que se ele for guardar tudo que ele me dá, né? Por quanto tempo? Tem um desapego aí. Mas aí a gente você guarda pega. 2, né?
Vai dando as técnicas do guardar, né? Mas tudo tem um significado. Então, quando você desapega de algo, você já está trabalhando o emocional. E acho que pode começar por aí. E aí a gente vai gostando também de soltar. Aí você fala, nossa, não deu nada, continuo inteira aqui. Nossa, tem um saco de roupas aqui e me sinto incompleta. Nossa, e se eu não falar então? Deixa eu passar para o próximo nível. E será que esses pensamentos... Porque uma limpeza mental, imagina que maravilhoso. Se eu limpar todos os pensamentos que eu não acredito, porque tem um monte, não é só porque eu penso que eu acredito no que eu pensei. Ah, sim, a gente, né, passam várias coisas na nossa cabeça que nem são coisas que a gente acredita, mas que vão ficando ali na gente, né? Isso, e se eu só respirar um pouco e dar uma limpeza aqui? E aí a gente já tá misturando com os niyamas, porque pureza é um dos niyamas. Aí você viu, fica tudo misturado. E mesmo o desapego, também já fui lá pro não roubar também, pro asteia. Porque, por exemplo, você tá apegado porque você quer aquilo que não é seu, aquilo que é do outro, você tá cobiçando coisas do outro. Não fica apegado nesse sentimento, né? Total. Que não é seu, enfim, coisas do tipo. Mas é um processo, né? A gente tem que sentir o que eu tenho vontade de fazer, porque não é uma regra. Então, é você com você mesmo, se determinando, enérgico em direção a esse caminho. Não vai ter ninguém te julgando e apontando pra você, não fez isso, é você mesmo, né? Acho que é por isso que é mais legal. Por isso que fica não legal. Tem essa coisa de está errado isso que você está fazendo, então você vai se dar mal, né? Você desapega do que quiser, do que você quiser, o que você conseguir é lucro. Tá desapegando. E aí você vai gostar, né? Talvez você goste. E aí você aumenta e vai aumentando isso no seu tempo, né? Legal. Acho isso importante. Muito bem. Vamos aos niyamas, então. Gente, a gente falou só da metade. Só, mas temos um tempinho ainda. Mas os niyamas, eles são até mais rápidos, assim, não sei, normalmente na conversa. Vamos aqui, ó. Qualquer coisa eu aviso. Aí a gente faz 2 últimos correndo aquela. Aí a gente marca uma próxima. Imagina. Né? Acontece, às vezes eu vou dar uma palestra dos yamas e niyamas, a gente fica só nos yamas. Bom, gente, então na próxima. Não, e a gente tá passando assim até bem por cima, né? Gente, se vocês quiserem mais um bate-papo sobre isso, pra gente aprofundar um pouco mais, falar um pouco mais sobre como praticar cada um, né? A gente tá dando ali uma ideiazinha, outra, de como você ir colocando isso no seu dia a dia. Mas aí já coloca aí hashtag, quero a Carol de volta, tá certo? A gente fala mais na prática. Isso, aí a gente pode falar mais da prática em si, porque né? não tem como praticar sem antes a gente conversar sobre o que eles são. Exato. E aí rola um diálogo que a prática é muito específica para cada um. Não tem um padrão. Como praticar? Você vai deixar assim, assim, assado. A fórmula, cada um tem que encontrar. Porque para você é de um jeito, para mim é de outro. E porque você tem questões para praticar mais e eu tenho outras. Né? E podem ser opostas. Se você, às vezes você é falante e eu sou muito quieta. O meu desapego pode ser falar mais. Exato. E o seu desapego pode ser falar menos. Então é difícil passar uma regra no fazer. Tem o que se observar e aí do que você observou, você colocar em prática. Com certeza. E você sabe, Carol, que você falou isso e você deu um exemplo que, claro, hoje em dia, não só aqui no meu podcast, mas eu já sou apresentadora há algum tempo, então já fiz muitas entrevistas. E eu lembro que a primeira entrevista que eu fui fazer, eu fiquei, nossa... Mas eu vou ter que me segurar, né? Eu tenho que ficar quieta, porque se você pegar a Letícia no dia a dia com os amigos íntimos, eu fico, vou falando, né? Então, mas ao mesmo tempo, mas mais em situações mais assim que a pessoa vem querer conversar para pedir um conselho, aí eu sou boa de escuta. Porque quando você tá ali conversando numa mesa com os amigos, eu sou aquela que vou falando. Então, assim, foi um super exercício quando eu comecei a fazer entrevista de escuta. Total. Porque aí eu tinha que esperar a pessoa terminar de falar. Isso. E é um treino. Exato. Total. Então, eu já fui desapegando. Ali, ó, já treinei a parigraha, sem perceber. Com certeza. Bom, não sei, porque eu acho que tem que ter a intenção para ser
a coisa em si? Claro que não. A vida então vai tá bom. mostrando. Todo mundo já treinou muita coisa aqui do que a gente tá falando. Verdade. O yoga, ele é muito amplo. E aí, por isso que é fora do tapetinho. Então, se você desapegou, teve um dia que reolhou todas essas coisas e foi desapegando, você estava praticando yoga. E isso te levou para um caminho de menos sofrimento. Sabe? O yoga, ele é amplo dessa forma. Verdade. Muito Então legal. tá, então vamos aos niyamas. Então os yamas são o que a gente precisa praticar. Isso. E os niyamas, o que a gente precisa tomar cuidado ou não praticar. Ao contrário, não. O que a gente falou agora, assim, tá. não violência, né? Não mentir, não roubar. O que não fazer pra, né, tomar um cuidado aí, né? Não vai dar de cara com o muro. Agora, os niyamas é o que você já tem em você, o que você pode estimular para esse caminho dar certo. Falei ao contrário, falei tudo ao contrário, mas é isso. Tá, então agora a gente vai falar o que é pra estimular. Isso. Vamos lá, Carol. Eu acho que o primeiro, eu fico confundindo se é pureza ou contentamento, mas aqui Purificação, é purificação. É que eu não sei falar direito. É salka. Salka. Eu falei, é salka, chalka? É, tem gente que fala chalka, salcha, salka, já ouvi de tudo. Tá, mas seria Eu salka. sempre aprendi como salka. Tá. É. Até porque é CA, né? Não tem o CH, então se a gente é brasileira também. É. Mas quando o indiano fala, ele tem um jeito diferente, é um tom diferente, né? Não é não é aberto o A deles, é salka, salka. Eu não sei direito. Tudo bem. Como é que é falado? Tem uns acentos diferentes, né? Os acentos são diferentes. E aí eu peço a desculpa para os sanskritistas. Não peça, não precisa. Porque eu não sei exatamente, já fiz mal outro, mas é difícil o negócio. É difícil, não, eu então, que às vezes eu levava alguns yamas e niyamas pros alunos, assim, dando aula, e aí devo ter falado alguma coisa errada, com certeza. Mas os dois últimos são os mais difíceis aqui. É. Pra mim de falar. A gente já chega lá pra vocês verem. Chega. Vamos lá então, salka, mas que é purificação. É purificação. E tem tanto a purificação do corpo, então você lavar o rosto, você fazer as limpezas. E é incrível, se a gente limpa a língua, limpa o nariz, né? Tem as limpezas do intestino, que você engole água, depois vomita água, não quero causar nenhum desconforto aqui para quem tá ouvindo, mas as técnicas de limpeza, quando você para, a sua mente tá diferente, tá mais quieta. Então, essa purificação interna, né? E era muito bem-vindo naquela época, pensando que eles estavam numa época que não tinha saneamento básico. Então, era uma questão de vida, de saúde, Exato. a purificação. E quando você começa a fazer essas limpezas, que você começa a limpar o intestino, né? Que você toma, aí vê que cor que sai a mucosa, engole pano, solta pano. Tem umas técnicas meio malucas, gente, no yoga, que a gente não faz nas aulas práticas, vocês podem ir. Mas que era comum entre, né, os yogis da época. Que você vai achando mais normal o corpo. Porque hoje a gente fala, nossa, aquela pessoa, aquela outra pessoa... E tá nos textos assim, mas gente, mudou um pouquinho a superfície, né? O rosto, o nariz, o tamanho do olho. Mas corpo é corpo igual e suja igual. E o pé, né? Se você não lavar, vai ter o mesmo cheiro de todo mundo. Tem o cheiro, né? E a gente fica escondendo um pouco essa impureza física. Porque a gente passa o perfume, aí escova o dente, aí passa o negócio para não ter o cheiro do pé, e toma banho todo dia, e não pode, né, sei lá, soltar pum no ambiente e tal. Então você vai num lugar fingindo que o corpo não tem certas... o que a gente não aprova do corpo, sabe? Uhum. Então é esse não se mascarar também. E não esconder, talvez, né? Tratar isso com uma naturalidade. Corpo é corpo. E não é nada além de corpo. Não se deixar ser enganado, seduzido por algo que também não é. A pessoa, ela muda só a superfície da pele para dentro, é tudo muito parecido, gente. Então tem vai ter órgãos, né? Tem pele, tem... E aí você para de... osso. Acha tudo mais normal, assim. Então tem o Sutra da Pureza que fala sobre isso, o texto da Pureza que fala sobre isso, e tem a segunda que fala sobre a purificação mental mesmo. Porque você pode ter... três formas de pensamento. Eu acho que o Luiz Guilherme, que falou sobre o Ayurveda, ele talvez tenha falado de Sattva, Rajas e Tamas, eu não sei. Eu acho que foi ele, sim. Porque existe o jeito mais tamásico de pensar, que é mais parado, aterrado, preguiçoso, sonolento, né? Tem esse jeito, você fala, ai, não quero, ai, que preguiça de viver.
né? Tem e todo mundo tem todos os jeitos, né? Mas tem esse jeito mais rajas, que é atividade. Então, vamos construir o que você quer. Eu pego, eu faço. Esse jeito de fazer, pra mim, vem bolsa de valores, vem atividade, vem aquela mãe que faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E tem o jeito sático de pensar, que é o lugar onde você tá mais, assim, tem os insights. A clarividência, assim, eu acho... Nossa, olha o que veio aqui. Quando você está num estado mais meditativo, que tem uma tranquilidade, esse lugar eles chamam de pureza mental, que a gente tem que cultivar esse estado de pureza. Para além do estado pesado, preguiçoso, e também para esse estado de pode deixar que eu resolvo. Eu faço, deixa comigo. Né? De muita agitação. Tem outro lugar que a gente pode habitar que para proporcionar esses insights, até mesmo assim, eu acho que é por ali que eu chego onde eu quero chegar, né, assim. Então, estados meditativos, tranquilidade, uma caminhada, fazer alguma coisa que você gosta de fazer, né, seja conversar com alguém, pode ser também, mas que te leve a esse estado que a gente gosta de sentir e às vezes esquece, né, de se proporcionar. Legal, adorei. Meditação também, né? Com certeza. Você até citou, mas já veio assim, ó, meditação. É o que pra mim ajuda bastante. Ou até ir passear com o cachorro, sabia? Sim. Eu amo sair pra passear com o cachorro. Nossa, que bom. Eu sinto que... a sorte é dele, né? Ainda bem. Mas é porque me traz isso que você falou, sabe? Sim. Então é algo que, além do que eu preciso fazer, porque, né? Coitado do cachorro, também me faz bem. Me traz com certeza. Essa sensação. E às vezes é não fazer nada. Você só tá lá, assim, vou não fazer nada aqui, 20 minutos. Nada. Ai, que gostoso. Mas que é um exercício super difícil, né? Hoje em dia. Eu acho, para a maioria das pessoas. É um exercício, pode ser super difícil, né? E talvez o não fazer nada você se sinta melhor fazendo alguma coisa. Então, vou costurar aqui enquanto eu não faço nada. Exato. Pode ser um caminho. Mas também é prazeroso, né? É esse não fazer nada mental, assim. Eu amo e eu busco fazer esse exercício. Não com muita frequência, mas às vezes eu falo, não, vou sentar aqui... Tomar um solzinho assim no quintal, sabe? Sim. Não vou fazer nada, não vou trabalhar agora, não vou ver celular, porque senão também o não fazer nada é ficar ali no WhatsApp, não no valeu, Instagram. gente. Não tá em sátiva. Exato. Eu falo, não vou fazer nada, vou fazer igual o cachorro. Eu me inspirava muito na minha cachorra, uma cachorra que eu tinha, porque ela sentava assim no quintal. Acho que todo cachorro faz isso, não sei, mas ela fazia mais do que o outro, então por isso que eu falo dela. Ela senta assim e ficava olhando assim para as plantas. Aí olhava pro céu. Aí lá na minha mãe, que tem bastante árvore, ela sentava e ficava assim, ó, olhando pras árvores. Eu, vou lá sentar com ela. Aí eu sentava com ela e ficava assim, ó, olhando pras árvores, sentindo o vento. Era tão bom. Sim. Ela praticava bastante. Total, né? Os cachorros fazem muito isso. A gente tem que aprender com eles. Verdade, observar eles. Mas às vezes é fazendo uma ação. Eu tenho treinado jiu-jitsu agora. Ai, que legal! Pois tô começando, gente. Muito no início. Mas eu tenho visto relatos de pessoas falando assim, não, porque lá eu consigo soltar, sabe? Eu consigo soltar os pensamentos pela atividade física. Então, às vezes, até o jiu-jitsu, né? Que a pessoa fala, nossa, mas uma arte, mas uma luta, não sei o quê. Mas te ajuda a alcançar um estado mental. Vai da necessidade de cada um. Exato. O meu marido fala isso do jiu-jitsu, ele faz? Ele não tá fazendo agora. Eu sempre falo pra ele, você precisa voltar a fazer. Né? Enfim, porque ele fala muito isso. Porque lá ele consegue soltar o que precisa. Enfim, se concentrar, mas não assim... na questão de pensamentos, não, assim, só de se manter presente, sabe? Isso, total. Então é bem legal. É isso, eu acho que a pessoa encontrar ali, né? Um amigo meu, já falei, segunda vez que eu falo isso no podcast, se ele não ver, ele vai ver. Ele começou a fazer crochê. Ai, que porque legal. Ele é super agitado, no 220, e treina, e corre, faz tudo. Sim. E aí ele começou a sentar, sem fazer nada, né? Então ele pegou o crochê e fica ali, ó, no crochê. Assim, à noite, para dar uma baixada. E é isso, né? Isso, e se ele te levar para esse lugar mais tranquilo da mente, a gente tá treinando essa pureza, né? Deixa os pensamentos irem, não se apega não, né? E a gente vai misturando mesmo, né? O apego com a pureza e tudo mais.
O desapego, né? Do pensamento. Mas esse é o primeiro. O segundo é contentamento. Santosha. E é uma delícia treinar contentamento. Eu amo, sério. Santosha e Ahimsa são, assim... Eu gosto de todos, né? Mas eu acho que os que eu mais fico assim, nossa... São os queridinhos. Nossa, que legal. Nossa, preciso treinar, né? Porque a gente gosta de sentir... o contentamento está muito relacionado com o agradecer o que você tem, né? Porque a gente fica olhando muito para fora e querendo. E aí você fala, não, para, o que eu tenho mesmo? O que eu já tenho? E aí você olha e fala, nossa, que bom, olha essa família que eu tenho. Né? Cada um nas suas... No que pode dizer que tem na sua vida, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo. E agradecer o que você tem dá uma sensação muito boa. Sim. E a gente esquece, né? E eu acho que isso também ajuda a gente a enxergar, né, o básico, às vezes, que muitas vezes muita gente não tem, né? Isso. E a gente tem, poxa, tenho que ser grata, sabe? Olha só, eu tenho uma casa, eu tenho um teto aqui em cima de mim, eu tenho uma cama gostosa, esse edredom gostoso, a minha comida. Eu posso escolher a minha comida, né? Sim. Que privilégio. Enfim, e aí várias outras coisas, né? Então hoje eu tive a coisa do carro que quebrou e eu respira, Letícia, você está... O que eu posso fazer? Eu posso largar o carro, pegar o Uber, e é isso que eu posso fazer nesse momento, então vamos aceitar a situação de agora, porque olha, eu posso pegar um Uber para ir lá fazer o meu podcast, que eu consegui viabilizar e ter, né, com os meus parceiros, com a Fugo Filmes, viabilizar esse podcast para receber um monte de gente legal. Então, respira, tá tudo certo. Vai atrasar um pouquinho, mas vai dar... E aí eu fui tentando respirar. E eu acho que é isso, né? Da gente agradecer o que a gente tem naquele momento, né? Com certeza. Com certeza. E tem um professor que fala assim, o professor César Devesa, ele fala assim, a gente tem sempre o que agradecer, assim, todos os dias tem algo para a gente agradecer. Então, é um costume mesmo. Então, o que eu tenho para agradecer nesse dia, né? Eu li um livro recentemente, Em Busca de Sentido, eu não sei exatamente o nome do livro, do Viktor Frankl, e ele foi um psicólogo num campo de concentração. Uau. E ele falava assim, eles sentiam mais falta, assim, as lembranças que tinham era do que era mais simples. Então, era a saudade de entrar em casa, tirar o sapato e pôr a chave no chaveiro. É uma coisa assim, não precisa necessariamente agradecer porque eu ganhei, né, o prêmio, mas, sei lá. É agradecer porque eu chego em casa, eu abro a porta, eu tiro o sapato e ponho a chave no chaveiro, sabe? Isso era as sensações do que eles sentiam falta, o que vinha de lembrança e ficavam comentando enquanto eles ficavam trabalhando e tudo mais. Então foi forte, assim, olhar, assim, é o simples mesmo que vem à mente. Quero esse nome desse livro depois. Ai, tá bom. Direitinho. É super conhecido. Mas eu passo, acho que é Em Busca de Sentido. Alguma coisa assim, hein, gente? Viktor Frankl. Ele é conhecido também. Vai achar, se jogar ali no Google, tem umas vai séries achar. Com ele, vai achar com facilidade. Super recomendo essa leitura. Que legal, muito bom. Já vai ajudar no exercício do contentamento, né? De Santosha. E tem um treino, porque a gente usa a palavra contentamento muito errado, né? A gente fala contentamento como se contente com essa porcaria que você tem, né? Não coloca a palavra porcaria, mas como se não fosse bom. Então, mas é o estado de ser contente. A gente se perceber contente. Uhum. Porque às vezes a gente acha que a gente é neutro, né? Eu sou feliz se vier algo feliz, eu sou triste se vier algo triste. E não, a gente é naturalmente contente. E encontrar essa alegria intrínseca é uma libertação, né? É uma libertação. E mesmo diante de situações como essa, o carro quebrou, ou alguma outra coisa, né? Às vezes coisas acontecem, né? Que você fica um pouco sem chão. Fala assim, mas eu sou contente passando por uma situação desagradável agora, que também são vários processos, né? Uhum. Mas não quer dizer que eu não seja contente. Sim, mas legal isso que você falou, né? Não é que a pessoa se contenta com vai se contentar, precisa aceitar qualquer coisa, ou aceitar o que ela tem, aceitar o desconforto, né? Mas entender que ela vai fazer o que tiver ao alcance dela, né? Assim como eu estava fazendo com o carro quebrado. Foi isso que eu tentei pensar. Uhum.
E o que não tiver, você tem que aceitar, porque se você não aceitar, aquilo vai te trazer, não vai te trazer felicidade, né? Sim. E aí eu lembrei até de ahimsa, não violência, né? Porque também a não violência, eu lembrei disso, que enfim, aprendemos lá em aula e isso ficou muito marcado. Sim. Que a não violência não significa que você precisa simplesmente aceitar que as pessoas sejam violentas com você e você não vai fazer nada, né? Não, mas é você tanto não ser violento com o outro e não deixar também que sejam violentos com você. E aí você vai tentar, óbvio, da melhor maneira possível, como que você consegue ali fazer com que aquela pessoa não seja violenta com você também, né? Mas não que você vai aceitar tudo, né? Então, essa é uma loucura mental que eu nunca entendi assim. Nunca entendi, não. Lógico que entendo, mas por que a gente confunde a violência com a inação? A passividade com o ser pacífico, né? O Gandhi conseguiu a independência da Índia com não violência. Sendo pacífico. Ele não foi passivo. Exato. Ele foi pacífico. Ele não, né, atirou em ninguém, né? Não bateu em ninguém, não gritou com ninguém, sei lá. Mas ele não foi submisso. Né? E ele fez algo contra o que estava sendo falado. Né? Ele olhava e falava assim, eu não concordo com isso. E você não seguir uma regra, muitas vezes é não ser violento também. Porque mesmo nos campos de concentração, quando questionam, né, as pessoas que eram os torturadores, que também eram, muitas vezes, prisioneiros, falam assim, mas eu era obrigado a. Então, ele foi violento seguindo uma ordem. Mas foi violento. E você pode ser não violento descumprindo uma ordem. Né? A gente acaba confundindo essa não violência com ficar na sua, porque eu acho que a minha natureza é violenta. Então, são coisas que começam a passar quando a gente começa a treinar. Né? E aí a nossa cabeça começa a virar do avesso. É muito legal fazer esse treino, gente. Sim, muito legal. Adorei, Carol. É bem lembrado a história de Gandhi e tudo mais. Sim, perfeito. Sim. Vamos ao próximo, então. Tapas? Tapas. Tapas é... Gosto também. Você gosta? Gosto, que bom. Gosto de tapas. Não de tapas, tá? Não tapas, gente. Tem tapas tapa na cara, tem tapa comida espanhola. Tem as tapas. Adoro tapas. E tem tapas que é uma determinação. Tem uma tradução que eu gosto muito, que é essa energia, fogo interior. Como é que a pessoa que escreveu? João Gonçalves, ele traduz de uma outra forma, porque às vezes a gente coloca a determinação ou como uma regra também, uma imposição, e vem algo militar na mente de você precisa fazer, como se fosse algo externo te mandando, né? Ou seu pai mandando, você tem que fazer, coisas assim. Ele me deu aula, deixa eu ver se eu lembro. Força interior. Não, é porque você perguntou, como é que era que ele falava, aí eu fiquei tentando lembrar também. Mas talvez seja, eu lembro, agora também não sei se foi ele, porque outros professores também falaram com a gente de yamas e niyamas, mas eu lembro de alguma... agora eu não vou lembrar, como é que era? Vai tentando pensar, cara. Não, ele falava força interior, eu lembrei. Era força interior? Mas você deve estar lembrando do professor Romão Trigger. Pode ser, me deu aula também. Porque, será que não é dele? Porque o João Gonçalves não te deu aula desse João tema? Gonçalves deu também. Dos yamas e niyamas? Não sei do que ele deu agora, mas ele me deu aula. Vamos falar da grade do curso. Vamos falar. Gente, é maravilhosa a grade. A professora Lia diz que, me deu aula também. Ela falava sobre esse tema, o Romão também falava falou sobre isso. Que ela falou de ética, né? Então ela também falou de ética de e ética dos yamas e niyamas. Mas por que você gosta? Fiquei curiosa. Não, essa coisa... porque eu lembro de alguém falando assim que um esforço sobre si mesmo também, sabe? Você falou do fogo interno, então assim... O que é uma coisa de perseverança, então não é essa coisa militar, né? Como que você falou? Tem que fazer de ordens, de mandar mesmo, de autoridade. Não, mas de você perseverar em algo que você quer ou precisa fazer, mas com ahimsa, porque você precisa olhar os seus limites também, né? Sim. Emocionais, físicos, e aí
tanto você na prática, tentando fazer uma postura, ou na vida, né? Então, Sim. Até onde eu posso ir com aquilo? Não sei. Carol, fala. Não, eu tô adorando, porque... Aí, de repente, nossa, Letícia, não é nada disso. Você tá louca? Você tá confundindo. Não, porque as pessoas, elas normalmente eu trouxe não você gostam. Aqui pra explicar. Vamos inverter, agora deixa eu perguntar. Porque normalmente as pessoas não gostam muito da determinação. Ah, é? Porque vem essa sensação de que eu não quero ser obrigada a nada, eu sou livre, eu não sei o quê, não me determine. Entendi. Como se fosse uma determinação externa. Só que ao mesmo tempo, você se determinar a algo e cumprir isso, porque você se determinou a fazer algo que você quer, né? Uhum. E você conseguir cumprir isso que você quis, né? Essa força interna, você vai se sentindo forte mesmo. Mas você fala, nossa, eu queria isso e eu fiz, né? Exato. Então, você fala... Não ficar cedendo sempre aos sentidos, porque o dia que você se determinar a acordar cedo e caminhar todo dia de manhã, talvez você vá dormir tarde no outro dia, né? Ou algo aconteça, vai estar meio nublado, você fala, ai, mas que preguiça. Só que se você não fizer, tem um lugar de você que diminui a confiança sua sobre si mesmo, né? Ou começa a não te levar muito a sério. Então, quando você faz, você fica feliz por ter feito. Então, essa determinação sempre é importante para nos levar a algum lugar. Então, não é só no caminho do yoga. Qualquer coisa que a gente se determinar a fazer, eu vou precisar dessa força. Uhum. E eles falam assim no texto, quando você se determina a algo, os seus olhos olham melhor, você segura as coisas melhor, parece que seu corpo ele funciona para aquilo que você se determinou. Uhum. E a gente precisa de uma determinação real, assim, sei lá, uma determinação que você acredite mesmo. Não adianta ser como é que chama, assim, o regime de segunda-feira, né? Que a gente acaba nunca fazendo. É algo que você olha e fala, eu quero isso pra mim, se determina e faz sempre um pouquinho. Isso dá muita vitalidade, traz vigor, sabe? Então, não falei nenhuma besteira, né, Carol? Não. Era isso mesmo que eu tinha em mente. E é verdade. E você falou de acordar cedo e tal. Eu fico tão feliz quando eu consigo acordar cedo e passear cedo com o cachorro. Porque, não sei, eu gosto do frescor da manhã. Acho que o ar tá mais gostoso. E quando eu não faço, às vezes eu fico meio chateada, né? Uhum. Mas, claro, sem tentar me martirizar por isso. Claro. Mas é bem isso que você falou. É tão gostoso quando a gente se determina a fazer algo. Sim. E consegue, e faz, Sim. né? Sim. E, claro... todos, né, yamas e niyamas com a rinça, então assim, não é que eu vou fazer isso e você tá sofrendo, você tá em sofrimento porque aquilo tá cansativo e estressante pra você, seja lá o que você decidiu fazer. Não é assim também, né? Exato. Mas assim, com carinho, com cuidado, né? Exato. Não dá pra ser cego, né? Assim, tem coisas que às vezes não dá pra seguir, você não faz, mas consciente que não fez por um motivo. Claro, os imprevistos estão aí, né? Mas você se determinou para fazer isso, né? E se você não fez por um motivo nesse dia, você vai fazer no outro. Isso, você continua com essa força, né? E quanto mais a gente faz, mais forte a gente fica, né? E mais estimulado faz. E é importante isso no caminho do yoga. Até para praticar, para conseguir parar e praticar, né? Exato. É tudo que a gente falou também, né? Praticar não violência, praticar a verdade. Precisa dessa determinação. Exato. E aí a gente pratica isso no dia a dia, assim, tem as ações, enfim, as escolhas e tem alguma coisa mental, né? Que você falou que tem o mental, tem... Eu acho que pra gente treinar essa determinação, exige, assim, eu fazer uma busca do que eu quero, né? O que eu gosto, para onde eu quero ir. Tem um caminho, assim, tem uma pesquisa interna. Então, você faz essa pesquisa e aí você se determina algo. Claro que você pode fazer, a gente faz isso até na cultura mais ocidental. Então, a quaresma, me determinei a não comer por 40 dias algo. E aí você fica sem comer isso. Pode ser um item que você fala, eu vou tirar isso do meu dia, ou vou incluir e vou treinar por pura determinação. Né? Uma vez que eu treinei essa determinação, eu posso direcionar aí para os meus propósitos de vida mesmo. O que eu quero na minha vida e começar a me determinar com o que eu acho de importante, né? Onde fica o coração. Mas a gente pode usar qualquer coisa para treinar a determinação. Ótimo.
Vamos ao próximo, então. Vai, que Gente, esse eu essa não sei lista falar. acaba. Eu não sei, só tem mais dois, gente. Esvadiaia. Esvadiaia. Tá, então eu falo certo, ufa. Isso. Ufa, eu ficava, gente, será que eu falo certo? Esvadiaia. Não é tão difícil. Não. Eu acho que é mais difícil escrever com seus Ys, né, exato. no meio. Escrever é difícil, aí eu tô olhando aqui. Mas esse é ótimo também, isso esvadiaia... é bem legal, né? Isso é muito legal e as pessoas praticam e nem sabem que estão praticando yoga, caso, né? Verdade, é. Porque é um estudo ou autoestudo. Então, estudar um texto é tudo que te aproxima de si mesmo, né? Então, eu vi aquele filme e isso mudou sobre mim. Eu tenho agora uma referência. Há um tempo atrás, eu comecei a estudar Madre Teresa. Aí, queria ver o filme da Madre Teresa, queria saber um pouco mais da Madre Teresa, não sei o quê. E estudando ela, numa intenção de entender por que ela faz isso, por que ela fez isso dessa forma, como é que ela pensava, o que estimulava ela. Eu vou me aproximando dessa referência, até, né, vou mentalmente me aproximando dessa referência, que quando a gente faz uma oração também. Então, o estudo pode ser uma oração, né, ou rezar na intenção, ler ou recitar um mantra, né, na cultura mais oriental, assim, com essa intenção do sentido do mantra ou essa devoção. É esvadiar, é estudo. E também, todo mundo sabe, essa sensação de fazer um mantra, de fazer uma oração, ou de um estudo que te aproxima de si mesmo, traz um quentinho, né? Sim, até o livro que você falou pra gente, né? Um estudo que vai te trazer alguma coisa pra sua vida. Exato. Então, é tudo isso, né? Exato. E o autoestudo... a gente se observar... A gente está fazendo autoestudo, estudando, né, os textos, mas na época não existia livros, né? Então não era por livros que eles faziam o estudo. Entendi. Era o se observar e o observar o meio, observar os animais, observar o funcionamento das coisas, observar a vida, né? Ficar mais no observador do que na pessoa que faz as ações um pouco. Porque no yoga a gente treina muito isso, né? Você é quem observa. Eu estou fazendo, eu estou pondo a mão lá no pé, mas eu também estou me observando pondo a mão no pé, né? São duas instâncias. Verdade. Então, esse não querer ser tanto a pessoa que faz, o protagonista, mas também quem está observando o filme. Boa. Até porque a gente ouve falar bastante nessa coisa. Seja o protagonista da sua vida. E tudo bem, tem que ser mesmo, né? Você que tem que direcionar a sua vida. Mas se você ficar sendo só protagonista, você não consegue ter essa observação também do que você está fazendo, de quem você está sendo, né? Quem é protagonista de que história é essa, né? Exato. Que filme é esse? Deixa eu assistir ele um pouco aqui. Exato, legal. Total. E por último, Ishvara Pranidhana. Eu entendo que esse é um pouco mais difícil, gente. Esse é mais difícil, vamos aprender. E o Ishvara Pranidhana, então, Ishvara é Deus. E aí também pode ser o Deus na forma que for, né? Você pode preencher o nome Ishvara, Deus, com o seu Deus. E Pranidhana é essa entrega, essa devoção a Deus. Porque mesmo sendo uma técnica, essa sensação de devoção, ela é necessária. Tem um professor da escola de Kaivalyadama, é uma escola lá da Índia, da qual nós somos associados, e ele é um médico que trata muito sobre questões mentais. Então, ele tem um livro sobre yoga e saúde mental, e ele fala assim, pelo menos um pouco precisa de devoção, para você conseguir atingir outros estados mentais, sair de estados de ansiedade, por exemplo, nas técnicas que o yoga propõe. Porque essa devoção, ela tem uma entrega, tem uma confiança que você vai treinando. Assim, tem algo que eu preciso entregar mais, eu não posso segurar tudo. Isso favorece, né, certos estados de ansiedade. E quando a gente entra nesse estado de entrega, de devoção, como uma rendição, às vezes traduzido assim... Nossa, eu ia falar uma coisa que esqueci, né? Mas quando aí eles falam assim, você já entra direto no estado do não sofrimento. Porque onde está a devoção, onde está Deus, já é num ambiente de não sofrido. Então, quando você quer ir em direção, você lembra que, nossa, existe algo para além de mim, existe algo maior do que eu, você vai fazendo contato com esse estado de não sofrimento. E aí dá uma tranquilidade, gente. Quem faz uma oração bem intencionada, né? A gente recebe. Sim. E, inclusive, assim, sobre orações,
tem estudos, né? O efeito sobre das isso, o orações, efeito com das certeza. orações, efeito dos mantras, que também podem ser Isso. orações. A meditação, a recitação do Om. Exato. Que é uma entrega a algo maior, né? Que é o que você falou, independente da crença da pessoa, você acreditar que tem algo maior naquilo, Isso. né? Porque tem. Né? Porque tem. Aí quando a gente entrega, né, e dá um relaxamento, né? Um relaxamento de um lugar que você fala, nossa, onde é que eu relaxei? Nem sei dizer. Né? E, Então, bem-vindo. assim, essa prática é mais... Isso na prática, né? É a oração mesmo. É mais o de cada um, né? Acho que é o que eu ia falar ali. Uhum. Tanto a oração, ou na sua prática de yoga, ou... Acho que em qualquer coisa que a pessoa estiver fazendo, né, Carol? É o que te conecta com algo maior. Porque a oração, ela tem... As pessoas falam assim, quis abraçar essa árvore, né? Assim, mas será que não é um estado de oração também? Que a pessoa está se colocando nesse momento? Ou... Eu não sei, você pode orar para tantos, né? Para tantas divindades. Sim. Então, eu acho que é bem amplo. Mas é o reconhecimento de que você é uma peça, sabe? E tem algo regendo, e esse algo, essa vida que você está usando agora, né? Ela te foi dada. Você não fez essa vida assim. Então, essa conexão com esse algo maior te leva a outro estado de consciência não sofríveis. É isso aí. Terminamos bem, hein? Ai, Carol, adorei. Dava para conversar tanto ainda, né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. A gente pode pensar também em outros temas, Carol, que a gente pode conversar, claro, se você quiser, se você estiver disponível pra gente... Com certeza. Trazer pro pessoal, porque é o maior objetivo deste podcast. Espero que não tenha enchido muito ou pirado muito com a cabeça de vocês. Não, acho que não. Falando tantos temas, um dia a gente pode vir falar de um específico, de situações, Verdade. Ou às vezes de outros assuntos, é sempre bem-vindo. Adorei, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Carol, mesmo. E olha, se você gostou, se isso te ajudou, se você lembrou de alguém, curte este vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E se você está aí nas plataformas de áudio, segue aqui o podcast também nas plataformas de áudio e ajuda a gente a divulgar esse projeto, né, que tem um propósito muito bacana, que é de levar equilíbrio, saúde, autoconhecimento, bem-estar para todo mundo. Então, obrigada, gente. Até mais. Obrigada, tchau, gente. Tchau.